E aí, tudo bem? Muito obrigado por se conectar com a Escola Superior das Administrações Tributárias. Desejo a você boas-vindas a mais uma aula do nosso curso de IBS. E hoje teremos temas sortidos. Então, temas da nossa aula de hoje: regimes de exceção, regimes diferenciados. Os diferenciados são espécies dos regimes de exceção, cesta básica nacional de alimentos e cashback. Então, são aqui os nossos temas de hoje na cesta básica de alimentos, principalmente no cashback. A gente vai abordar um pouquinho da questão, né, do princípio da atenuação da regressividade do sistema. Nós vamos começar com os regimes de exceção. Regime de exceção é uma expressão utilizada para se identificar aqueles regimes que não seguem o regime geral. Então, o IBS, ele tem lá o seu regime geral, é que a gente vinha estudando nas aulas anteriores, e a partir de agora nós vamos ver setores que foram incluídos em regimes de exceção. As exceções à regra do regime geral. Então, vem comigo aqui na telinha, só para a gente esquematizar isso. Tema: regimes de exceção, tá? Regimes de exceção. E aí, nós sabemos que nós temos um regime geral. Esse regime geral serve tanto para o IBS como a CBS, mas como estamos estudando aqui IBS, é o regime geral do IBS. E aí, existem exceções a esse regime. Essas exceções é o que chamamos de regimes de exceção. Regimes de exceção é um termo doutrinário, não aparece nem na Constituição nem na lei complementar, mas é um termo que a doutrina tem encontrado para fazer menção aos regimes que vamos estudar a partir da aula de hoje. Então, os regimes de exceção referem-se aos regimes diferenciados. Esse sim está na Constituição, artigo 9º, tá? Não propriamente na Constituição, mas na Emenda Constitucional 132/2024. Então, o regime diferenciado está lá no artigo 9º da Emenda Constitucional, no sentido de que a lei complementar poderá prevê-los. Por que que não entrou no corpo da Constituição? A reforma tributária, a emenda constitucional da reforma tributária poderia ter incluído esses regimes no corpo da Constituição, lá no artigo 156A, mas não fez, porque haverá uma revisão periódica desses regimes, tá? E esses regimes, quando não fizerem mais sentido, tá? Os regimes diferenciados, quando não fizerem mais sentido, eles serão extintos. Então, sempre que um regime previsto lá na Constituição não tiver mais razão de existir, o setor não precisar mais daquela redução ou daquele crédito presumido, houver essa avaliação, ele não vai mais existir. Então, por isso, provavelmente, que se optou por não colocar no texto constitucional. Por outro lado, estão no texto constitucional os regimes específicos. Lá no parágrafo 6º do artigo 156A, a lei complementar disporá. Então, caberá à lei complementar dispor a respeito dos regimes específicos, como é o caso dos regimes específicos do setor de imóveis, né, do regime específico, melhor dizendo, do setor de imóveis, do regime específico das operações financeiras. Então, tem vários regimes específicos previstos na Constituição e vamos estudar aqui no curso. Esses entraram no corpo da Constituição, artigo 156A, parágrafo 6º. Além disso, nós temos vários regimes que a gente chama de favorecidos. Então, a título de regimes favorecidos, o grande destaque é o Simples Nacional, mas nós também temos a Zona Franca de Manaus, as áreas de livre comércio, os biocombustíveis e hidrogênio de baixa emissão de carbono também contam
com regime favorecido. Na aula de hoje, nós vamos focar o nosso estudo nos regimes diferenciados. Então, o tema da aula de hoje, regimes diferenciados, que na lei complementar estão previstos os regimes diferenciados entre os artigos 126 e 170. Além disso, a lei complementar vai tratar dos regimes específicos do 172 ao 307, isso você vai ver com outros professores, e dos regimes favorecidos em diversas disposições. Portanto, tema de hoje, regimes diferenciados. Começando com uma teoria geral. No âmbito geral, eu chamo a sua atenção em relação aos regimes diferenciados quanto ao artigo 126. O 126 traz uma norma geral acerca dos regimes diferenciados de IBS e CBS. Eles estão previstos entre o 126 e o 170. Aqui estamos tratando de Lei Complementar 214 de 2025, mas o 126, ele vem prever, em primeiro lugar, que os regimes diferenciados serão uniformes em todo o território nacional. No regime geral, nós sabemos que nós teremos uma alíquota de referência nacional, mas cada estado, cada município poderá estabelecer suas próprias alíquotas de IBS. Entretanto, quando eu falo de regime diferenciado, o regime diferenciado, ele vai contar com reduções, alíquotas reduzidas e créditos presumidos. A redução de alíquota tem caráter nacional. Tem caráter nacional. O crédito presumido tem caráter nacional. Então, não é cada estado, cada município que vai ter competência para estabelecer a redução de alíquota que vai a redução de alíquota que vai conceder em cada regime diferenciado. Tá? Então, por exemplo, tem regime diferenciado para dispositivos médicos. Não é o estado, o município que vai estabelecer qual é essa redução. Essa redução será fixada em lei complementar. Tá? Em lei complementar. E qual lei complementar? A 214 de 2025 é a que estabelece isso atualmente. Bom, portanto, se eu pegar aqui um município que tem uma alíquota de IBS de 5%, tá? E houver um bem que está sujeito à redução, então vamos supor que é uma redução de 30%, esse município terá, então, uma alíquota, na verdade, de 3,5% para esse produto, porque a redução, que é nacional, ela é de 30%. Certo? Ah, mas aí tem um estado que tem a alíquota do IBS em 10%. Exemplo, bom, se a alíquota do IBS é 10%, então, no caso, com a redução, o IBS daquele produto com redução vai ser 7%. Percebeu? Isso, pegar um estado lá que tem uma alíquota de 15%, então passa para 10,5% com redução de 30%. Sempre a redução uniforme em território nacional, aplicando aí aos diversos estados e municípios. Bom, acontece que sempre que eu tiver essa situação de redução, de crédito presumido, eu vou ter a necessidade de ajustar as alíquotas de referência do IBS. Vale também para a CBS. Por quê? Quando eu dou uma redução crédito presumido, eu tenho queda de arrecadação. E com a queda de arrecadação, eu preciso recompor essa arrecadação. E eu vou recompor como? Mexendo na alíquota geral. Então, todo setor que eu der um benefício impacta na arrecadação e eu resolvo o problema da arrecadação mexendo na alíquota geral. Então, veja aqui uma situação
que eu esquematizei para você, tá? Então eu tive lá, eu tenho uma determinada arrecadação, e aí eu tenho um regime diferenciado. Esse regime diferenciado, ele impacta na queda de arrecadação. Pois bem, na medida em que eu tive queda de arrecadação, eu vou ter que fazer ajuste na alíquota de referência. Eu vou ter que fazer esse ajuste. Qual que é o objetivo desse ajuste? O objetivo desse ajuste é reequilibrar a arrecadação. E aí, então, eu ajusto a alíquota de referência, eu aumento ela um pouco para eu devolver a arrecadação ao patamar anterior. Então, aqui vamos imaginar que eu tivesse de IBS uma alíquota de 20% de referência, juntando a estadual e a municipal. Quando eu tenho aqui um regime diferenciado, eu tenho queda de arrecadação. Então, eu tenho queda de arrecadação. Isso implica que eu tenho que ajustar a alíquota de referência. Por exemplo, ela pode ir para 20,3% para fazer a compensação daquela queda de arrecadação. Tá certo? Então, por enquanto é isso, mas nós temos mais normas gerais relativas aos regimes diferenciados. Eu vou trazer isso no próximo bloco para você, em que a gente continua estudando regime diferenciado de IBS.